Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde. Hoje é dia de jogão. Hoje o Vascão da Gama atua lá em Santa Catarina, na Arena Condá, contra a equipe do Grêmio. Se vencer, é G8, perfeito. E a gente vai falar aqui muito sobre a situação envolvendo reforços, tá? Porque a gente tem a situação de zagueiro, de xerifão, para simplesmente atualizar vocês. E o Michael, hein? O Michael, que rescindiu o seu contrato lá com a Al Hilal. A gente vai falar muito aí sobre essas negociações aí, que parecia ser impossível. Aquilo que as pessoas diziam, é fake news, está por acontecer e o melhor está por vir aí na gestão do Pedrinho. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas antes da gente falar sobre esses assuntos, a gente vai falar aqui sobre o futebol feminino, porque ontem o Vasco da Gama foi o campeão da Acris. O Vasco subiu aí para a segunda divisão. E isto precisa ser comemorado, sim, porque o futebol feminino estava entregue às traças. Jorge Salgado e 777 arruinaram com o futebol feminino. Prometeram aí para a torcida do Vasco uma revolução por intermédio aí da dona Carol Paifer, que jogou o Vasco também na Série C. O Pedrinho não apenas conseguiu esse título, colocar o Vasco na Série B, como tem resgatado todos os esportes amadores, todos os esportes olímpicos do Vasco da Gama. Vídeo basquete, que mais um ano renovou com o seu patrocinador, a R10 Sport. Veja aí também o futsal, que está indo muito bem na Liga Nacional, sem contar com o Paralímpico. Então, parabéns aí ao Pedrinho. Meus parabéns. Parabéns aí ao futebol feminino e às outras modalidades. E hoje é dia do Vasco da Gama fazer bonito de novo, porque vamos à Arena Condá, lá em Chapecó, para poder enfrentar a equipe do Grêmio. O time do Vasco muito empolgado, sob o comando do Paiva, 8 jogos, só 2 derrotas. O Vasco que vai ter o retorno aí de Dimitri Payet e mais 4 reforços para esta partida, certo? O Vasco da Gama que vai ter ali todos os contratados à disposição do nosso treinador Paiva. Então hoje a gente vai ter um leque muito maior para esta partida aí, mais opções do banco do que nos jogos anteriores. E o seguinte, só de pensar que Galdames, Rossi, Praxedes e Vitor Luiz não estarão no banco hoje, já vê que o time do Vasco ganhou muito mais opção. Vencendo hoje é G8, quem diria? Um ano perdido, Vasco vencendo hoje é um G8. Laureano, o empate é ruim para o Vasco? De forma alguma. Mas eu creio que dá para vencer a equipe do Grêmio. E quebrar um jejum aí, porque a gente não vence o Grêmio fora do Rio de Janeiro desde 2006. A gente não pontua com o Grêmio jogando fora de casa desde 2012. Então tem 2 tabus aí para quebrar. O time do Vasco da Gama com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Octroz e Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues, Vegete e DVD. Esse é o time do Vasco da Gama. Lembrando que ontem entrou uma grana aí, 41 milhões que entrou aí, referente
as duas parcelas lá do nosso bravo Marlon, e os jogadores do Vasco receberam, né? O Pix foi feito, o depósito entrou, então tá todo mundo aí com o salário em dia, pô, animadaços aí para o jogo. Bom, vamos falar aqui sobre reforços, porque é o seguinte, o Pedrinho está lá em Chapecó. Então, a tendência é que depois do jogo hoje, o Pedrinho venha a dar alguns esclarecimentos. E a gente tomou conhecimento hoje pela manhã que a situação de zagueiro aí está muito bem encaminhada. Está muito bem encaminhada. O Vasco hoje está sem zagueiro porque o Vasco não quer entrar em leilão. O Vasco não quer fazer loucura. Uma pessoa hoje me falou, Laureano, olha, o André Ramalho era jogador já do Vasco da Gama, o Vasco não quis fazer loucura para pagar 1 milhão por mês para o jogador. Foram surgindo mais opções. E nessas opções que foram surgindo aí, a gente fala uma delas que é o Mina, que as negociações com o Mina continuam. Continuam as negociações com o Mina. A gente diz aqui para vocês que o empresário do Mina, que é um cara que tem muita entrada aí no Vasco da Gama, que fez vários negócios esse ano, tem muita vontade que o cara venha aqui para o Vasco da Gama, o Mina. E outra situação que a gente coloca também, a advogada do Mina fez alguns serviços para o Vasco da Gama recentemente. Paralelamente a isso, surgiu a situação do Pepe, que é um jogador que, em pleno dia 28 de julho, daqui a pouco a janela europeia encerra, ainda está sem clube. A proposta que o Vasco da Gama fez para o Pepe é muito boa. É uma proposta de prateleira de nível altíssimo. Então o Vasco está com esses dois atletas aí a negociar. A informação que eu trago é a seguinte, que o Vasco vai tentar dois zagueiros. Dois zagueiros. O único zagueiro que a gente tem ali hoje, que passa confiança, é o João Vitor. E esses dois atletas que eu falei aqui, eles simplesmente serão mais baratos para o Vasco da Gama, o Vasco sacramentando essas negociações, do que o próprio João Vitor. Outra situação que eu passo aqui para você, torcedor Cruz Maltino, que está me assistindo, tá? Aquela situação do jogador chileno, do atacante Gonzalo Alvarez, tomei conhecimento que é cavada de jornalista, tá? O Vasco não tem interesse no Gonzalo Alvarez. Essa é a informação que chega para a gente aqui, pela manhã. Outra situação. Ontem a gente toma conhecimento, tá? Isso aqui é a verdade prevalecendo, e eu quero dizer para vocês que o melhor ainda está por vir. Parâmetro esse ano, chupa quem torce contra. Parâmetro esse ano é o Felipe Coutinho. O Pedrinho, com a chegada do Felipe Coutinho, conseguiu respeito no mercado. E não foi porque o Felipe Coutinho quis vir, não, porque o Felipe Coutinho não veio de graça. Veio numa condição de empréstimo junto ao Aston Villa, e ao conversar com o Aston Villa e conseguir esse empréstimo, o respeito fica lá em cima. E ainda mantendo o Paê. E simplesmente arcando, sim, com dificuldade, mas com tudo em dia, isso dá muita moral. O que muitos falavam que não ia acontecer, aconteceu. Michael chega a um acordo, rescinde com o Al-Hilal, e a gente afirma que categoricamente que existe negociação com o Vasco da Gama. E eu falei para vocês, gente,
Se essa situação do Brian Rodrigues ainda não saiu, que era uma situação que estava muito bem encaminhada, é porque apareceu algum jogador nessa situação. É uma negociação fácil? Claro que não. Agora, o Vasco negocia com o Michael, tá? E posso falar aqui, o Edmundo está fazendo de tudo e mais um pouco para trazer o Michael para reforçar o Vasco. Então, que a gente não tem por que mentir. Quem falar algo que seja ao contrário do que a gente está falando aqui, é mentira. A gente foi atrás, apurou, e vamos torcer para que dê tudo certo. Chegando esses jogadores aí, sem esses jogadores, a gente está brigando por G8 hoje. Então, pronto. Agradeço pela sua atenção, fé, sem atrapalhar o Pedrinho, que vai dar tudo certo. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!